A gente acompanhou Davi poupando a vida de Saul, não é mesmo? Mas olha, o tempo passou e aquela sombra da desobediência, ela nunca abandonou o rei. E agora? Agora essa jornada chega ao seu fim. Um fim dramático. É exatamente aqui que o destino desses dois homens foi selado de uma vez por todas. Essa é a história de dois caminhos que pareciam correr em paralelo, mas que, no fundo, estavam indo direto para um ponto de colisão, a sucessão de um reino. De um lado, a gente tem um rei que foi sendo consumido pelas próprias falhas, e do outro, um pastor que foi moldado pela sua fé. Depois de tantos anos de conflito interno, de perseguição, a ameaça de verdade, a ameaça externa, finalmente bate à porta. Lá em Gilboa, uma batalha está prestes a acontecer. Uma batalha que vai mudar o destino de Israel para sempre. É isso. No Monte Gilboa, as escolhas de Saul finalmente vêm cobrar a conta. E o acerto de contas não veio pelas mãos de Davi, não. Veio através de um inimigo implacável. E o resultado é simplesmente devastador. A força de Israel é quebrada. A nação que Saul um dia jurou proteger, desmorona bem ali, diante dos seus olhos, no meio do campo de batalha. E no meio de todo aquele caos da derrota militar, a tragédia se torna pessoal. A história agora foca no homem por trás da coroa, encarando o fim de tudo, tudo que ele construiu e tudo que ele destruiu. Saul, já cansado, ferido, vê o que nenhum pai deveria ver: seus próprios filhos caindo, um por um. E a perda mais dolorosa de todas, a de Jonatas, seu herdeiro, o grande e fiel amigo de Davi. O futuro da sua linhagem inteira morre bem ali, na sua frente. Os arqueiros filisteus se aproximam, os soldados israelitas recuam, e num mato de desespero final, cercado sem esperança nenhuma, Saul tira a própria vida. Um fim solitário, muito, muito longe da presença daquele Deus que um dia o ungiu rei. E é assim que termina a jornada do primeiro rei de Israel. Aquele que começou com tanta promessa, agora está ali, vencido. E não só pelos filisteus, mas principalmente pela sua própria desobediência. O maior símbolo do seu poder, a coroa, agora jaz no chão, na poeira. Agora, a cena muda completamente. Longe do barulho, do sangue, da tragédia de Gilboa, a história volta para aquele que esperava. O contraste aqui é gritante. E o ponto crucial, a chave de tudo é este. Davi não precisou levantar uma lança contra o rei. Ele não precisou de vingança, de um golpe, de nada disso. Ele simplesmente esperou o tempo de Deus, confiando naquela promessa que tinha recebido tantos anos antes. A ascensão de Davi não foi algo da noite para o dia, de jeito nenhum. Foi um processo longo, forjado no fogo da adversidade, marcado por fugas, por lágrimas, por perseguições totalmente injustas. Essa jornada até o trono foi, na verdade, um grande teste de paciência. E foi essa paciência que, no final, passo a passo, culminou na unificação de todo Israel. E essa história de Saul e Davi revela uma verdade muito, muito profunda sobre o que é poder e sobre caráter. A questão não é só quem senta no trono, mas como se chega até ele. Aqui está o coração de tudo. Enquanto Saul se deixava consumir pela fúria, pelo ciúme, agindo por impulso e por medo, Davi prevaleceu. E como? Com fidelidade, com confiança. Ele teve a chance de resolver tudo com as próprias mãos, com violência, mas escolheu esperar. É importante entender que a mansidão de Davi não era fraqueza, não era passividade. Era, na verdade, uma força controlada. Era a certeza de que a coroa não viria pela força humana, mas sim pelo tempo perfeito de Deus. Era uma força contida pela fé. E no fim das contas, a história prova essa verdade que não muda. Davi não buscou vingança e, por isso, recebeu a vitória. Saul tentou controlar o próprio destino com as mãos e, no processo, perdeu absolutamente tudo. Certo, mas o que essa história tão antiga significa hoje em dia? A verdade dela vai muito além do tempo, sabe? Ela fala diretamente com as nossas próprias lutas, com as nossas escolhas. Na vida, todo mundo enfrenta algum tipo de perseguição. Palavras que ferem, situações que nos empurram para dentro de uma caverna de desespero. E a vida de Davi nos lembra que a forma como a gente responde a essas injustiças é o que define o nosso destino. E aqui fica a grande lição. O legado de Saul é um aviso. O poder que se consegue pela força é frágil, é passageiro. Já o legado de Davi é uma promessa. A vitória construída na base da paciência e da fé é duradoura. Por quê?
porque não depende da nossa força, mas do poder de Deus. E assim, a transformação se completa. Aquele pastor humilde que aprendeu a liderar ovelhas e a confiar em Deus lá no deserto, agora está pronto para liderar uma nação inteira. O cajado finalmente se torna um cetro. Pois é, a perseguição de Saul acabou. Davi finalmente chegou ao trono. Mas a história está muito, muito longe de terminar. Chegar ao poder é só o começo de novos desafios, de novas provações, de lições ainda mais profundas. A jornada de Davi como rei mal começou, e vale a pena se preparar para o que vem a seguir.